بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Respeitados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os que estão neste momento a nos ver. Sejam bem-vindos ao nosso programa Difundindo o Islã, um programa novo, um programa que conta com o seu apoio em forma de like, em forma de partilha, não é? Partilhando o nosso link, em forma de comentários, sejam eles críticos ou elogios. Estamos à espera, pois isto conta bastante para o nosso futuro ou o futuro do nosso canal. E não saia daí, hoje, como de sempre, trouxemos um tema extremamente importante que tem a ver com os profetas. E queremos contar com a sua companhia nestes minutos que nos restam. Já já nos voltamos, não saia daí. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muito certo, sejam bem-vindos ao nosso programa. Nesta segunda edição iremos falar mesmo, ou prometemos falar das características de um verdadeiro profeta, mas há vários fatores que possivelmente poderão não nos levar a falar deste assunto nesta edição. Queridos irmãos, várias são pessoas que detestam o Islã de longe. Várias são pessoas que somente ouviram falar do Islã a partir das mídias e com pessoas não certas. E isto leva-lhes a descrerem no Islã, a considerarem o Islã como uma religião de diabo, diabolizam a religião islâmica ao ponto de não quererem ver o próprio muçulmano. Mas aqueles que vão à procura deste mesmo Islã, aqueles que vão à procura dos verdadeiros ensinamentos islâmicos com pessoas certas, acabam conhecendo e acabam descobrindo as verdades sobre este mesmo Islã. Queridos irmãos, o Corão é um livro que deixou tudo claro. O Corão é um livro que veio separar a falsidade e a realidade, a falsidade e a verdade. E hoje nós vemos muitas pessoas apegadas à falsidade. Nós vemos muitas pessoas apegadas à mentira. Tudo isto por quê? Porque o livro que estas mesmas pessoas estão a seguir é um livro que os leva a crerem em tais mentiras. Algo totalmente admirável para mim é até hoje as pessoas acreditam nos profetas atuais neste caso. Até hoje as pessoas acreditam nos apóstolos. Apóstolo é um enviado de Deus. Profeta é um enviado de Deus. E quando ouço estas palavras, ou quando ouço estas firmas de que fulano X é um apóstolo, o meu coração fica todo ele machucado, porque acabo percebendo que, afinal de contas, nós como muçulmanos ainda não fizemos chegar o conhecimento às pessoas. Pois, se todos nós conhecêssemos qual é a responsabilidade de um apóstolo, não teríamos esta ousadia de nos intitular de apóstolo. Pois a era dos apóstolos já passou. A era dos profetas, idem, também já passou. E como é que nós hoje vamos nos intitular profetas? Como é que nós hoje vamos nos intitular apóstolos? Algo totalmente absurdo. Isto é absurdo e é ofensivo àquilo que são categorias atribuídas por Deus a determinadas pessoas. Queridos irmãos, se nas nossas vidas precisamos de facto de Deus, é preciso que vamos à procura do conhecimento, pois é este conhecimento que vai fazer-nos aproximar do nosso Senhor. E se a gente estiver apegado às mentiras, sem dúvidas que o nosso destino será ruína,
o nosso destino será o abismo, o nosso destino será o inferno, onde nós arderemos perpetuamente. É preciso que respeitemos as categorias que Deus deu às suas pessoas, a pessoas escolhidas neste caso. Noé hoje dormiu e acordou, logo é um apóstolo. Dormiu e acordou, logo é um profeta. Não, isto é ofender aquilo que são as categorias concedidas por Deus a determinadas pessoas. Portanto, nesta segunda edição, ao invés de falarmos das características de um verdadeiro profeta, vamos tentar analisar este versículo bíblico que acho ser muito interessante para alguns que se calhar nunca leram, nunca viram, nunca estudaram a respeito do mesmo, discutirmos ou então falarmos em torno dele, que é para chegarmos a uma conclusão que, na verdade, o que nós como muçulmanos falamos, não falamos à toa. O que nós como muçulmanos trazemos à tona, não trazemos sem o devido conhecimento, mas sim trazemos com o conhecimento da causa. Estamos a falar concretamente do Lucas 16, versículo 16, onde diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Tem dois pontos ali. Mas como o que nos interessa é esta firma de profeta, razão pela qual que eu preferi parar por aí. Irmãos, a Bíblia está a dizer que depois de João Batista, não houve mais nenhum profeta. Depois de João Batista, não houve mais nenhum profeta. E vocês todos sabem, João Batista apareceu antes de Jesus Cristo. E é do vosso conhecimento que o próprio João Batista, ou o próprio Jesus Cristo, foi batizado por João Batista de acordo com as escrituras bíblicas. Portanto, o Islã, como veio explicitar, o Islã veio explicar que existem profetas e existem mensageiros. Mensageiros, os chamados apóstolos. Por isso, no contexto deste versículo, nós vemos que, na verdade, João Batista foi apenas um profeta, não foi mensageiro. Quem é profeta? Profeta é aquele que dá continuidade à mensagem deixada por um mensageiro. E nós sabemos que Musa, alayhi salatu wassalam, Moisés, ele ocupou estas duas pastas, de mensageiro e profeta. Por isso que João Batista, quando chegou, ele não trouxe livro dele. Quando ele chegou, usou o livro de Musa, alayhi salatu wassalam, que é o Taurat, livro de Moisés, capaz de Deus esteja sobre ele. Mas quando Jesus Cristo chega, Jesus não foi apenas um profeta. Jesus foi profeta e mensageiro de Deus. Logo, aqui nós conseguimos distinguir, conseguimos dividir as coisas. Isto é, João Batista, na categoria de profetas, foi o último profeta. João Batista, na categoria de profetas, foi o último profeta. O que quer dizer que, depois de João Batista, não podia aparecer mais nenhum outro profeta. Quem podia aparecer então? Mensageiro e profeta. Porque só profeta, estamos a falar de profeta, só profeta. As pessoas que exerciam esta função de profecia só profetas só, não acumularam as funções, terminaram com, esta categoria terminou com João Batista, de acordo com a Bíblia, terminou com João Batista. Agora, Jesus Cristo quem foi? Jesus Cristo ocupou os dois cargos, profeta e mensageiro. Por isso que ele trouxe um outro livro chamado Novo Testamento, Injil. Portanto, quer dizer que depois de João Batista, ninguém mais podia se intitular profeta. Depois de Jesus, ninguém mais podia se intitular mensageiro e profeta. Porque estes dois estavam a encerrar esta categoria de profeta e mensageiro. Vale a pena também recordar que isto está-se a falar para o povo de Israel. O que quer dizer que a categoria de profetas no Israel e para os israelitas termina com João Batista.
A categoria de mensageiro e profeta para os israelitas termina com Jesus Cristo. Logo, o mundo conheceu pela última vez profeta João Batista. O mundo conheceu pela última vez esta dupla função na pessoa de Jesus Cristo. E agora, os outros que se intitulam de profeta depois de Jesus, depois de João Batista, onde é que estão a tirar as suas provas? De onde é que eles trazem as suas provas? Mateus 21, versículo 43, Jesus diz que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação que dê os seus frutos. Isto mostra claramente que ao repudiarem, ao negarem Jesus Cristo como um enviado de Deus, Jesus estava a anunciar que este poder que Deus havia lhes dado seria dado a uma outra nação. Qual é esta nação? Só podia ser a nação árabe. Só podia ser a nação ismaelita. Portanto, Jesus foi o último mensageiro e profeta para o povo de Israel. João Batista foi o último profeta para o povo de Israel. Quero que percebam bem isto. O último profeta para o povo de Israel foi João Batista. O último a ocupar duplas funções, profeta e mensageiro, foi Jesus Cristo para o povo de Israel. E faltava o último profeta e mensageiro para todo o mundo. Quem foi? Foi o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que dentro das escrituras sagradas está tudo muito bem explícito, muito bem claro. Como trouxemos na primeira edição, o versículo do Surat al-Ahzab, no capítulo 33, versículo 40, onde Deus exaltado seja, fala claramente que Muhammad é o último mensageiro. Depois dele, ninguém mais pode se intitular profeta. Ninguém mais pode se intitular mensageiro. E dentro da Bíblia estamos a encontrar essas escrituras. Lucas 16, onde diz que João Batista foi o último profeta. Mateus 21, 43 diz, olha, irmãos, este reino de Deus vai ser tirado de vós e será dado a uma outra nação. Isto por quê? Porque os israelitas negaram a Jesus Cristo. Agora, a nossa preocupação maior é de até hoje nós termos profetas. Onde é que estão a tirar esta categoria de profeta? Quem está a lhes dar? Será que querem nos fazer perceber que aquele Deus que disse que, olha, a profecia termina com João Batista foi mentiroso? Eles é que são os verídicos. Estão a inventar profecias por quê? Apóstolo, sabe, estas são categorias extremamente duras e difíceis, e hoje nós vemos os tais apóstolos a extorquirem riquezas dos miseráveis, a extorquirem dinheiro de pessoas que precisam de dinheiro, a extorquirem dinheiro de pessoas que têm dinheiro, sim senhor, mas precisam de aplicar estes mesmos dinheiros em lugares apropriados. E estes apóstolos, estes profetas, acabam extorquindo o dinheiro em troca de alguns favores. Nós vamos consagrar a água para proteção, para cura disto, para cura daquilo. Temos os profetas ricos, temos apóstolos ricos, algo que no passado não acontecia. Mas este não é nosso problema. O que nos faz explicar a vós não é praticamente por causa das riquezas que andam por aí, mas sim é por causa desta firma, desta denominação, deste nome de profeta e apóstolo. Estes nomes mereceram a pessoas escolhidas por Deus. E estas pessoas já passaram. Não estamos no tempo de apóstolos e não estamos no tempo de profetas. Nós estamos, sim senhor, no tempo em que os livros divinos é que devem trabalhar. Estes livros divinos é que podem nos contar, é que podem nos explicar, é que podem conduzir as nossas vidas. Não precisamos, porque Deus já disse que não existe, isto é, o fulano X foi o último, fulano Y foi o último. Estamos a falar de João Batista, foi o último profeta. Jesus Cristo foi o último profeta e mensageiro para Israel. E para o mundo
Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último profeta e mensageiro. Portanto, meu caro irmão e irmã, vamos refletir em torno disto. Seremos nós enganados até quando? Seremos enganados até quando? Se estamos à procura da verdade, vamos olhar para aquilo que é Islã, para aquilo que são ensinamentos islâmicos. Lá encontraremos tudo original. Não há nada pirateado. É tudo original. E cada coisa no seu lugar. Não há ninguém que usurpe o lugar do outro. Não. Porque Deus já disse que eu enviei profetas, enviei líderes. Portanto, nós estamos na era de pessoas ou de líderes, apenas líderes, não profetas, líderes da comunidade, etc, etc. Mas profetas não existem. O que está a acontecer é que levamos aquela tática do curandeiro, dos curandeiros, pois o curandeiro é um adivinho. E hoje nós vemos os ditos profetas, durante os seus cultos, adivinham as vidas das pessoas. E não sabemos se de facto estão a adivinhar ou porque é um truque, não sabemos. Não queremos entrar até lá. Mas isto não faz alguém ser profeta. O que faz alguém ser profeta é o livro divino. O que faz alguém ser profeta é próprio Deus. Onde é que está a indicação de que em Moçambique nós teríamos tantos profetas? Cadê esta escritura dentro da Bíblia? E se esta escritura aparecer, está a contradizer com o versículo que eu acabei de citar. Hoje, infelizmente, cada um intitula-se verdadeiro profeta. Afinal de contas, no passado, quantos profetas havia em cada comunidade? E o que é que eles difundiam? Nós temos que olhar para isto. O que é que os profetas antigamente difundiam? Hoje, nós temos uma luta, uma guerra de poder, uma guerra de fama. As pessoas, ou cada um diz, eu sou o verdadeiro profeta. Cada um diz, eu sou o verdadeiro profeta enviado para esta nação. Moçambique temos profeta, Nigéria temos profetas, no Brasil temos profetas. Em todos os cantos do mundo nós temos profetas. E cada um ensina de acordo com as suas vontades. E diz-se verdadeiro. Afinal de contas foi isto o que Jesus Cristo deixou. Afinal de contas foi isto o que Deus instruiu aos seus profetas. Não foi isto. É preciso que a gente analise. Se de facto temos profetas, estes profetas deviam se unir e ensinariam uma e única coisa. Não. Infelizmente, nós como pessoas não estamos nem aí, ou estamos nem aí. Não queremos despertar esta atenção. Todos falam de profecia, mas o que fazem são coisas totalmente diferentes. Cada um faz algo diferente do outro. E cada qual prefere construir a sua casa de culto, que é para recolher os seus dízimos, para recolher algo que possa lhe satisfazer. Portanto, estamos numa era em que todos nós temos que refletir bastantemente, temos que ver para onde é que vamos, de onde é que nós saímos, para onde é que vamos, não é? E onde é que estamos. Só assim é que poderemos trabalhar, poderemos servir a Deus, depois de encontrar o caminho certo, o caminho que Deus de facto deseja que nós trilhemos por Ele. Nas próximas vezes, ou na próxima edição, neste caso na terceira edição, inshallah, falaremos, não de forma detalhada, mas sim de forma superficial, falaremos sobre as características de um verdadeiro profeta. Hoje quisemos trazer apenas esta confusão que hoje vivemos de profeta e apóstolo. Qualquer um já é apóstolo, qualquer um já é profeta, algo que não é admissível, pois o último profeta foi João Batista para o povo de Israel e o último profeta e mensageiro foi Jesus Cristo para o povo de Israel. O último profeta para a humanidade foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Deus vos abençoe. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.